Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa segunda aula, que vai falar sobre tutela constitucional das liberdades, direitos sociais e políticos. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Um abraço. Então, primeiro ponto, partidos políticos. Características aí, né? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, sendo o regime democrático de direito, o regime democrático brasileiro, formado pelo pluripartidarismo. Então, uma série de partidos aí com diversas pautas. Então, condições para criar um partido político. Primeiro, devendo os partidos políticos observarem as seguintes condições: ter caráter nacional, né? Ele não pode ser regional. Não podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinarem-se a estes, né? Ele não pode ter nenhuma vinculação com uma entidade do governo estrangeiro, aqui justamente para proteger a soberania nacional. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral e devem ter seu funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Evidentemente, não deve ter uma pauta, um objetivo diferente daquilo que a lei estabelece. Partidos políticos e TSE. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, aqui dois momentos. Primeiro, eles registram a personalidade jurídica no cartório, né, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Lá ele vai registrar essa personalidade jurídica. E aqui ele passa a ter existência e depois ele deve registrar o estatuto no TSE, que é o momento onde ele passa a ter efetividade política, tá certo? Então, para fins políticos aí, ele passa a ter efetividade. Então, primeiro ele ganha personalidade jurídica com registro no cartório e depois ele é registrado no TSE para poder concorrer a algum pleito político. Alterações da Emenda Constitucional 97 de 2017. Veja, essa emenda ela é relativamente recente, então ela pode aí ser objeto de atenção pela FGV, tá bom? Então, muita atenção a ela, que diz o seguinte: ela trata basicamente dos recursos ao fundo partidário. Diz que somente terão direito ao recurso fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão os partidos políticos que alternativamente, então devem comprovar uma dessas duas hipóteses para ter acesso tanto ao fundo partidário como ao acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então, primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, em relação a esse ponto aqui, temos a seguinte situação: 3 critérios. Primeiro, 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados. Segundo, distribuídos, esses 3%, eles devem ser distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, né, das unidades da federação. E terceiro, devem ter nesse 1/3, 2% dos votos válidos em cada estado, tá bom? Então, primeiro, 3% da votação da Câmara, dos votos válidos da Câmara. Esses 3% eles devem representar, devem estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e em cada unidade da federação deve ter pelo menos 2% dos votos válidos. Então veja que é uma regra bastante criteriosa e bastante restrita, né? Mas essa é de um lado, e de outro lado tem uma regra mais objetiva, que é os partidos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, aqui, em relação ao segundo, 15 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, certo? Dos estados aí. Tá bom? Então, alternativamente, deve-se comprovar esses requisitos. No primeiro caso, o partido ele deve receber pelo menos 3% dos votos válidos da Câmara. Esses 3% devem ser distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, né, 1/3 das unidades da federação, e dentro desse 1/3 distribuído entre as unidades da federação, deve haver pelo menos 2% dos votos válidos em cada uma das federações, em cada uma das unidades federativas, em cada um dos estados, beleza? Então eles são consequenciais aqui. Primeiro 3% da Câmara, esses 3% devem estar divididos
1% em 1/3 das unidades federativas, e dentro das unidades federativas deve haver pelo menos 2% dos votos válidos. Na segunda hipótese, é um critério um pouco mais objetivo, que diz que o partido político ele terá acesso ao recurso do fundo partidário, acesso gratuito à rádio e televisão, se ele eleger 15% dos deputados federais e esses 15 deputados federais e esses 15 deputados federais estiverem distribuídos em 1/3 das unidades da federação, né? Pelo menos 1/3 das unidades da federação, beleza? Muita atenção a esses requisitos, eu sei que eles são bastante detalhados aí, mas se você fizer um esqueminha, fica fácil de decorar, beleza? Então, questão número 8 aí do nosso exame da ordem, justamente para a gente fixar essa questão. Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Então, aqui uma ideia de fusão dos partidos políticos. Almejam com isso criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídicos constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião, conclui que, embora o quadro jurídico constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, esses, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais. Então vamos lá. Alternativa A. Estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Exatamente, pessoal. A questão é que ela já mata toda a discussão, porque é justamente isso. Não depende de lei para a criação de partido político. Eles têm natureza jurídica de direito privado. Embora a função ali, na sua atividade fim, tenha uma relação direta com o poder público, com a atividade pública, a natureza jurídica dos partidos políticos propriamente é uma personalidade jurídica de direito privado. Então lembra, ele adquire personalidade civil, ou personalidade jurídica, desculpa, com registro em cartório, ele registrado em cartório, ele ganha personalidade jurídica e ele tem funcionamento a partir do registro do seu estatuto no TSE, tá bom? Então ele ganha personalidade jurídica com registro em cartório e ele passa a ter funcionamento efetivo como uma unidade política depois de registrado seus estatutos no TSE, tá bom? Então aqui os advogados aqui estão errados porque eles dizem que há necessidade de lei para a criação de um partido político, o que é equivocado. Então vamos ver as outras questões. Alternativa B. Estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil, embora sejam corretos quanto à necessidade de criação de partidos políticos que se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público. Aqui está errado nos dois pontos, porque é possível sim a fusão entre partidos políticos, e aqui não há necessidade de lei, porque são pessoas jurídicas de direito privado e não público, como diz aqui a questão. Então a alternativa B totalmente equivocada. A alternativa C. Estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos, como também deixou a critério do novo partido político escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir, público ou privado. Errado também, porque é permitido sim a fusão de partidos políticos, e aqui a personalidade jurídica é sempre de direito privado, ele não pode optar por uma personalidade jurídica de direito público. E a alternativa D, estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação e fusão. Errado também, pessoal? O Congresso Nacional ele poderia limitar aí a fusão por interesses friamente políticos, beleza? Então a alternativa A é correta, porque é possível sim a fusão entre partidos políticos e não há necessidade de lei para que seja possível essa criação, já que os partidos políticos eles têm personalidade jurídica de direito privado e não público. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!